a partir do sábado, aí a gente abre aqui para discussão. A grande imprensa foi duramente criticada pela cobertura do atentado contra Donald Trump. Para o jornal o Globo, Trump caiu do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. A Globo News foi na mesma linha. Estados Unidos, Trump cai durante comício de campanha. O G1 informou o seguinte: comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiro. Mas não foi só o Grupo Globo que agiu dessa forma. A Jovem Pan destacou em seu canal no YouTube: Trump sofre ferimento na orelha em comício na Pensilvânia. A manchete da Folha de São Paulo foi a seguinte: Trump é retirado de comício após sons similares a tiros. Ex-presidente passa bem, diz campanha. No UOL, a manchete foi a seguinte: barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. O Estadão praticamente culpou Trump pelo atentado que sofreu. Informou o jornal em trecho do editorial, aspas: não se pode dizer que era imprevisível em um contexto no qual o recurso à força das armas tem sido estimulado pelo próprio ex-presidente como meio de afirmação política desde o fatídico dia 6 de janeiro de 2021, fecha aspas. Augusto Nunes, boa noite. Esses são só alguns recortes aqui que a gente separou. O não é administrado pela direita, vai atirar no presidente que representa a direita. Pois é, são muitas controvérsias. Então vamos começar agora só. Paula, boa noite. Grande Carlo Cauti, Piotto, querida Ana, que bom ter você por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, me perguntaram há alguns anos, aí quando eu parei, não quis mais exercer cargos de chefia, perguntaram, por que você não quer mais? Eu fiz as contas. Eu fechei entre primeiras páginas e capas de revista, eu fechei mais de 7.000. E, evidentemente, atentados apareceram em algumas. Atentados ocorrem no mundo e ocorreram no Brasil. A gente sempre acha que não vai acontecer mais, né? Que é uma coisa bárbara demais para continuar interferindo nos rumos do mundo. Mas acontece. A minha infância foi marcada pelo atentado que matou John Kennedy. Todo mundo da minha geração lembra onde estava no momento em que recebeu a notícia. Em 68, Martin Luther King e Robert Kennedy também morreram. No Brasil, a gente teve a morte, o atentado contra o Pinheiro Machado, o senador, que era uma grande figura da República, é tido como o homem que dava ordens a presidentes. Isso foi em 1917, 18, não me lembro exatamente o ano, mas ainda na infância da República. Em 54 tivemos o atentado contra o Carlos Lacerda, que matou o Major Vaz, major da Aeronáutica, que servia de segurança, voluntário para o Lacerda, e a crise provocada por isso resultou no suicídio do Getúlio, que é bom que se frise, não sabia do atentado, foi feita a revelia dele e ele acabou pagando com a vida. Isso aí. E a gente fala, estuda o atentado contra o Júlio César, faz parte da história. Isso aí, Lincoln, né? Os Estados Unidos não foram poucas as vítimas de atentado, artistas também, John Lennon, tudo bem, acontece. Eu estava vendo, quando começaram essas desinformações, se desinformação é crime, isso aí é prisão perpétua. Porque eu não entendia nada. Eu não entendia mesmo. O que aconteceu? Eu estava em Taquaritinga, estava procurando ali notícias e vi essas coisas. Eu falei, mas vem cá, houve ou não? Por quê? Aí eu me dei conta de que, desde o primeiro atentado até este último, você conta em centenas, talvez milhares pelo mundo. Você pode usar 10 palavras no máximo para noticiar isso aí.
é mais ou menos assim. No atentado, fulano morre em atentado, atentado mata fulano, atentado mata tantos, fulano escapa de atentado, sempre cabe em uma linha de jornal e em 2 de revista. Isso aí que foi feito pela imprensa brasileira e também por vários órgãos da imprensa mundial é sem precedentes. Eu nunca vi mais um motivo para vergonha. A vergonha que eu sinto de ver não só gente da minha geração, mas os redatores de primeira página. Todos sabem, porque recebem ordens, que eu nunca recebi, nunca permiti que isso acontecesse. Quem orienta é o número 1. Se não tem patrão, é o número 1 da redação. Mas você escreve na manchete, o pessoal lá, quando eu trabalhei no Estadão, 0 Hora, Jornal do Brasil, eles escreviam a primeira manchete, a manchete que eu determinava. Passava por mim. E era assim. E se eu fizesse isso, é porque eu tinha recebido e acatado uma ordem escrota, essa é a palavra, do dono do jornal. Não existe dono de jornal nem no Globo, hoje, nem na Folha, nem no Estadão. Então é o responsável pelos editoriais, ou o diretor. Pouco me importa se eu tenho ou não ligações com eles, nem sei direito quem está trabalhando em redações. Mas isso é motivo de vergonha. Ninguém, começando por eles, acredita em som parecido com tiro. Suposto, espera aí, o tiro é referência. Você diz um barulho parecido com tiro, como você ouve um rojão no ovo, você ouve alguma coisa diferente, porque o tiro é referência, ninguém se engana com o barulho do tiro. Jornalista que cobriu qualquer roubo, assalto, treino de policial sabe qual é o som do tiro. Quem já atirou com a revólver sabe qual é o som do tiro, não existe isso. Suposto que, aparece um suposto aí numa das manchetes que foram lidas. Supostos sons de tiros. Por exemplo, supostos sons de tiro. Mas o que é isso? Como é que você supõe? É um rojão que falhou? É um caramuru novo que não deu certo? Então, tá aqui. Após supostos sons de tiro. O que se nega, o que acontece é o seguinte, é negado a um candidato acusado de representante da direita antidemocrática, fascista e, portanto, um futuro assassino da democracia, é vedado a ele sofrer um atentado. Ele não sofre atentado, ele só pratica. Ele só pratica. Haveria esse tipo de conversa fiada se a vítima fosse o Biden? Se o alvo fosse o Biden? Não. Não. Se fosse o Lula? Não. Se fosse o atentado ao que o Bolsonaro sofreu, e que foi visto por todo mundo, tem nada de suposto. Ali foi uma coisa escancarada. Ele inspirou um documentário que nega que tenha havido um atentado no Brasil. Agora, o Lula, imagine, mas se você urra berrando alguém, eles acham que é som de tiro e de grosso calibre. E prendem meio mundo. E o Supremo, então, prende uma cidade. Tava toda a Pensilvânia estava presa numa hora dessa, entregue a uma autoridade brasileira. Agora, o serviço secreto que entregaram, fazendo uma coisa dessas, com essas mulheres, como a Ana lembrou, estão atendendo a alguma cota. Temos que ter mulheres menores que o presidente, porque também, né, você tem de pensar, você não pode ter preconceito contra anão, nem contra pessoa de baixa estatura. Então, por que não? Agora, me bota uma coisa dessas, quando a gente vê
que, apesar da experiência e da competência dos agentes que nós vimos em ação, no caso do Kennedy, por exemplo, apesar disso, acontecem coisas desse tipo, você bota aquelas mulheres, tá? Que aquilo sim, eu acho que aqui é o suposto revólver. Essas não sabem nem onde botar no coldre. Enquanto você via os agentes, no caso do Kennedy, eles estavam em ação. E não conseguem. Eu vi há pouco tempo como é que funcionam as novas miras. Fiquei impressionadíssimo. Não há como errar, quase. A mira, ela se fixa. Se fixa, você aponta em qualquer direção, ela vai e se coloca no lugar. Ele escapou, só pode agradecer a Deus. Porque é raríssimo alguém colocado diante de uma mira dessas escapar. Então, o que houve foi também um atentado contra a verdade praticado por quem está se especializando em escondê-la e que resolveu que o crime futuro de qualquer pessoa de quem você discorda, por não ser de esquerda, qualquer assassino futuro, se sofrer um atentado, não será tratado como vítima de um atentado. É esse o recado que passou a moribunda imprensa brasileira para os seus leitores, cujo número é cada vez menor. Ana, eu queria te perguntar, eu achei até interessante, o Fiuza usou uma neblina na comunicação, né? No sábado vocês trazendo ali aquelas notícias praticamente em tempo real. A gente entende, claro, que um pouco de cautela é importante, o fato tinha recém acontecido, nós como jornalistas tentando ali apurar em tempo real, mas o fato é que as notícias permaneceram ali por horas depois, né? Supostos sons de tiros, Donald Trump teria caído do palco e o próprio vídeo mostrava completamente diferente, né? A imagem não conferia com as manchetes estampadas aí no noticiário. Mas eu queria te perguntar da imprensa internacional, também houve esse comportamento, Ana, na cobertura logo depois ao atentado? Houve. Também? Houve, mas eles corrigiram logo que Obama se manifestou, né? Porque aí os chefes se manifestaram, a família Clinton se manifestou, o Joe Biden depois se manifestou, aí eles começaram a ajustar. Enquanto isso, a imprensa brasileira seguia, porque nós ficamos no sábado 4 horas no ar e quando nós terminamos o programa, já era 14 de julho, porque passávamos da meia-noite, e nós checamos, fizemos uma varredura na imprensa brasileira, não tinha nenhuma correção, não tinha a palavra atentado. Aparecia, Trump aparece com sangue na orelha, o Fiuza até brincava, né? Ele devia estar comendo um hot dog ali e foi o ketchup na orelha, porque o Fiuza, né? Aquele humor ácido que a gente conhece, nada, absolutamente Vocês deram nada. o tempo todo que era atentado. Tempo real. A Oeste, pelo site, agora se manifestando pelo site e pelo programa, não errou. Por quê? É aquilo que a gente vive repetindo. Nós demos um furo? Não, a gente contou a verdade. Aqui você conta a verdade e deu furo. Notícia exclusiva. É isso. Exatamente. Não, exatamente. Depois, nosso querido, brilhante Silvio Navarro, né, em contato com a redação da Revista Oeste, deu a manchete que todos nós esperávamos ler em toda a imprensa, né? Donald Trump sobrevive a atentado. Só o fato, né? Não, e outra, atirador está morto, assim como um eleitor ali. Dizem autoridades, tá lá, ó. Essa era a manchete que estampava a home da Revista Oeste ali, ó. Trump é ferido depois de tentativa de assassinato. Perfeito. Ex-presidente passa bem. Perfeito. Tá, então. E aí ali do lado está ali, ó, possível atirador de comício de Trump está morto, dizem autoridades, ou seja, a informação foi checada. Uma informação que está no site da Revista Oeste
diretamente das autoridades. O possível atirador está morto. Nós fomos os únicos. Sim, se atribui a fonte, né? As autoridades, quem teria dado essa informação do possível atirador que estava morto naquele momento. Essa é a cautela que se tem que ter nesse momento. Essa manchete que vocês estão vendo na tela, no dia 13 de julho, nós fomos os únicos em toda a imprensa nacional. Toda a imprensa nacional, nós fomos os únicos a dizer: Trump é ferido depois de tentativa de assassinato. Piotr, quero te ouvir também. Você que está há bastante tempo na estrada, teve alguma manchete que te chamou mais atenção? O Trump cai durante o comício, os supostos sons. Aliás, suposto foi a palavra, uma das mais utilizadas aí no final de semana. Né? Suposto é uma tentativa do jurídico de se eximir de problemas lá na frente, mas convenhamos, isso aqui não tem nada a ver com isso. Eu posso até entender o argumento do suposto. Mas espera aí, você está vendo. Tem uma piada que se conta na escola de jornalismo que eu suponho seja uma piada. É assim, o sujeito é nomeado lá pelo editor, vai lá fazer uma entrevista com um sujeito que está lá no prédio. É um advogado, por exemplo. Chegando ao prédio, o prédio está pegando fogo, o repórter volta para a redação sem a matéria. Aí fez a matéria? Não, o prédio estava pegando fogo. Não, então a matéria mudou, né? Ou seja, o que você vê como repórter, você não pode negar. Então não é suposto tiro. Você está vendo ali, veja, vamos somar as coisas que aconteceram. Bom, eu vou dar o valor de face para as coisas, eu vou, digamos, fazer uma concessão. Eu tenho, primeiramente, um suposto tiro, um suposto barulho de tiro, mas eu tenho um presidente se agachando com o serviço de proteção dele, fazendo ali uma tentativa de blindá-lo, ou seja, de separá-lo de qualquer outra possibilidade. Sangue. As pessoas atrás se abaixando, ou seja, todo um alvoroço por causa disso. Som de tiro. Volte ao começo. Dá para chamar de suposto? Não dá. Você não pode se negar o que seus olhos estão vendo. Mas aí vem o problema da imprensa. Ela insiste nesta tese, e insistiu durante horas. A Ana já nos trouxe esse depoimento aqui, porque estava acompanhando e fazendo varreduras enquanto a gente estava chamando tentativa de assassinato, atentado contra um candidato à presidência, atentado contra um candidato à presidência. Bom, vamos lá. Aí a imprensa pega, ela acha o quê? Todo mundo estava vendo a mesma cena, todos viram. Qual a relevância dessa gente a partir de agora? É quase que um suicídio da própria profissão, porque vocês estão simplesmente dizendo para as pessoas que o que elas viram, elas não viram. Uhum. E vocês vão lá e tergiversam sobre aquilo. Eu fiz aqui esse exercício porque isso seria uma aula básica em qualquer redação. Você fala, tá, você acha que é um suposto. Tudo bem, vou fazer essa concessão. Tá, e depois tem uma sequência. Aí o serviço de segurança é o quê? Suposto serviço de segurança também? É um suposto Donald Trump? É um suposto dia ensolarado? É um suposto Estado americano? Não tem suposto mais, não dá para usar. Essa expressão já não cabe mais. Não tem como, eu não consigo justificar minimamente. E outra, eles não duvidaram quanto ao assassinato do atirador. Não foi supostamente assassinado. Esse é o ponto. Aí. E aí você tem tudo isso daí, você continua nessa tese. A única explicação plausível, além da estupidez generalizada, que eu creio não existir, porque você imaginar que todo mundo é despreparado em todas as redações, não dá, né? Não dá para essa tese eu vou afastar. Essa coisa ideológica que o Augusto fez menção. O Trump não pode sofrer um assassinato. O Trump não será vítima de um assassinato, não será vítima de um atentado. Qualquer pessoa direita. Eu fico imaginando lá nos anos 80, quando o Papa João Paulo sofreu um atentado do turco ali, Agca, se não me engano. Imagina só, Papa cai do carro, no Papa Móvel. Cai. Não, ele não caiu. Quer dizer, ele caiu porque ele sofreu um atentado. Não, se agachou. Não, ali ele caiu porque ele foi alvejado. O Trump pegou um tiro de raspão, um movimento da cabeça dele ali, que convenhamos, é providencial, você não consegue explicar. Ele disse que ele fez o movimento da cabeça porque ele estava tentando ler números de uma estatística no teleprompter, então ele fez um movimento para ler os números, porque ele ia dar dados para a plateia, e quando ele fez assim, passou. Aliás, tem uma imagem que está nas redes sociais que é um cálculo físico desse movimento da cabeça dele. Se ele não tivesse feito, o tiro teria entrado por aqui, teria pegado a parte... pela frente o tiro? Ali, ó. Isso. Essa imagem. De onde vem a bala?
Olha aqui. Por trás. A virada dele, a imagem de baixo, que é o que de fato E a de aconteceu. cima era o que teria acontecido se ele não tivesse Se ele não mexido tivesse a cabeça, feito né? esse movimento com a cabeça. Teria estourado a cabeça dele. Ali seria uma cena trágica, Hoje terrível. nós estaríamos noticiando tenebrosa. Donald Trump é assassinado. É, Exatamente. Exatamente. por milímetros. Milímetros. Agora, antes de passar para vocês, já que estamos falando, né, da imprensa, eu mandei aqui uma foto para o Binha. Eu tirei essa foto hoje, segunda-feira, hoje, da CNN Brasil. Eu estava assistindo a cobertura da convenção do Partido Democrata e eu tirei a foto porque quando eu li ali embaixo eu falei, peraí, e diz o seguinte, Trump deve anunciar o vice nas próximas horas, ele anunciou o vice, vamos falar dele, e olha o que está embaixo. A Convenção Republicana vem após ação contra ex-presidente. Ação. Um atentado. Eu tirei essa foto. Excelente. Não dá nem para chamar de eufemismo isso aí. Às 16 lá. horas de hoje. Como se De você hoje, mandasse dia 15. mantimentos para o Rio Grande do Sul depois da tragédia. É uma ação. Foi hoje, 15 de julho, hoje. Convenção Republicana vem após ação contra ex-presidente. É grave. Ô, Cauti, deixa eu te perguntar também, você que acompanha muito a imprensa internacional, a imprensa italiana, como é que foi a repercussão também? Houve essa cautela, essa forma aí de repercutir? Cautela, safadeza. Não, porque a Ana estava comentando justamente que depois do aval de algumas personalidades, quando Barack Obama veio a público se manifestar, a imprensa rapidamente corrigiu. Ajustou um pouquinho. Ajustou um pouco. É porque eles não podiam falar um suposto Obama disse isso aí, só por causa disso. Não, a sorte da imprensa europeia, que não morre de amores pelo Trump também, é que o fuso horário já era noite na Europa, né? Então, só acabaram noticiando de verdade o atentado na manhã seguinte, quando não tinha como negar que era um atentado. Teria sido muita falta de noção, como infelizmente na imprensa brasileira ocorreu, negar o atentado. Então, eles já abriram as manchetes do dia seguinte só nos sites, né? Porque os jornais já tinham fechado. Os sites abriram hoje de manhã, 5 horas da manhã da Europa, 4 horas da manhã da Europa, meia-noite no Brasil, já com atentado. Demoraram, já com a palavra atentado. Mas uma coisa que me deixou bastante perplexo na Europa é que muitos veículos começaram a falar de coisas pequenas, coisas quase ridículas. Por exemplo, o fato que o Trump estava, no momento que ele foi cercado pelos serviços de segurança, falando dos sapatos dele. Eles focaram nesse negócio do sapato como se fosse, não sei, alguma coisa quase um fetiche. Na verdade, ele tinha sido jogado no chão e não estava descalço naquele momento, aparentemente. Então, ao invés do atentado em si, os primeiros momentos, a primeira cobertura da imprensa europeia foi de coisas menores, de coisas quase ridículas. Agora, só no final do dia da Europa, agora nesse horário, agora na Europa são 23 horas e 32 minutos, começaram a falar de coisas um pouco mais sérias. Por exemplo, por que o serviço de inteligência falhou? Quem que é a chefe do serviço secreto americano? Quem nomeou ela? Por que eles se comportaram dessa forma? Por que não conseguiram ver o atentador? Quem que era essa pessoa? Então, somente no final do dia de hoje é que voltaram o mínimo de sanidade jornalística e começaram a cobrir de vez esse atentado. Mas o começo foi, de fato, quase ridículo quanto... Agora o serviço de segurança por ter atirado... Aparentemente agora a culpa é do serviço de inteligência americano. Esse sim é um Secret suposto serviço de segurança. Esse merecia o suposto, que não é. Mas só para terminar, a coisa mais grave da Europa é que eles estavam quase, como posso dizer, não digo comemorando aquilo que aconteceu, mas quase uma certa satisfação. Falar, vocês estão vendo o Trump que espalha ódio, mereceu, é culpa dele. Então, é como mais ou menos o Estadão noticiou aqui, o editorial do Estadão, a culpa agora do Trump, que basicamente cabeceou uma bala que estava passando por lá, né? E a culpa dele, que estava fazendo uma campanha inaceitável, então ele tomou bala. Esse é o nível da imprensa europeia nessa segunda-feira. Eu gostaria de ler agora uma continuação do artigo sobre o Bolsonaro, escrito por aquele editorialista da Folha, Hélio Schwartzman. Ele diz, porque torço para que Bolsonaro morra. Ele usa a tese do consequencialismo. Consequência, certamente, ele torce para que o Trump morra também. Ele podia agora escrever, primeiro, para ser coerente, ele devia dizer que lamenta o que houve, porque o cara errou, não acertou o alvo, então ele lamenta.
porque seria uma maneira de eliminar o perigo que ronda a democracia americana. E ele também agora tem, já que ele acha que é uma ciência, esse negócio do consequencialismo, ele deve analisar agora o que vai acontecer. Favoreceu o Trump, piorou a vida, como é que é? O que ele acha? O que ele acha? Porque ele esqueceu de analisar no artigo dele o que aconteceria se o Bolsonaro sobrevivesse a outro atentado. Agora ele pode, ele tem um caso aí. Então ele tem que lamentar mesmo a falta de pontaria, né, do assassino. Que nada, eles vão escrever que a polícia lá é violenta também, como a daqui, a do Tarcísio. Mas olha, só um minutinho, Milton, deixa eu trazer aqui, ó. Oi? 95 nossas telas aqui, já chegamos a mais de 96 mil telas nesse momento acompanhando o Oeste Sem Filtro. Só aqui que o Binha mandou, Augusto, você falou do Hélio Schwartzman, em 2020, um tweet dele aqui, hashtag opinião Hélio Schwartzman, a gente tá na tela pra gente nesse momento. Porque torço para que Trump não se recupere por conta da Covid-19. Seria hipocrisia dizer que desejo melhoras se não desejo e tenho motivos para isso. Ali, 3 pontinhos, segue. Mas quando Trump estava com Covid-19 em 2020. Então eu posso afirmar que o Hélio Schwartz está infeliz hoje, né? Um dia tristíssimo para ele e para a redação da Folha também. Aqui no Brasil, integrantes da esquerda aproveitaram o atentado contra Donald Trump para criticar o acesso a armas. No dia seguinte ao ataque, o ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, publicou uma nota em que diz, abre aspas, o aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas coloca em xeque a própria democracia, fecha aspas. Já o ex-ministro da Justiça e atual ministro do Supremo, Flávio Dino, criticou o porte de armas. Sem mencionar o crime contra Trump, Dino fez referência a uma decisão do STF que julgou decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro que flexibilizavam o acesso a armas no Brasil. Sem apresentar provas, o deputado André Janone sugeriu que o atentado contra Trump seria uma farsa. Na rede X, o aliado de Lula comparou o ataque ao candidato republicano com a facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018, abre aspas. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. E continuou. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue, fecha aspas. O ex-ministro petista Ricardo Berzoini também duvidou do atentado contra Trump. Nas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, acreditar no atentado contra Trump é o mesmo que crer na facada, fakeada, entre parênteses, de Juiz de Fora em 2018, fecha aspas. Publicamente, Lula adotou um tom mais moderado na comparação com aliados e falou em que o episódio deve ser condenado e enfraquece a democracia. O ex-presidente Bolsonaro, o senhor acha que se fortalece a extrema-direita? E como eu falei a questão da democracia, eu acho que nós temos que condenar. Deixa eu só aqui, Augusto, porque a produção reuniu, que a internet não perdoa, a gente trouxe aqui outras declarações, porque o Lula já chegou a chamar opositores de selvagens, disse que eles não são gentes, que têm de ser extirpados, chamou críticos de titica de cachorro, já afirmou que não vai sossegar enquanto, entre aspas, aqui, ferrar o Moro. Então a gente reuniu essas declarações aqui antes da gente abrir essa rodada para comentários. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda,
com uma boa bala. E vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Porque eles têm que apanhar na rua e nas urnas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma, qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Não, para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar. Então, Augusto, algumas declarações aí da esquerda. Eu já disse que basta a mobilização do tiro de guerra de Taquaritinga para vencer essas tropas todas aí que eles mobilizam nesses discursos quando eles demoram bastante no almoço. Né? Sempre que o Lula dava esse tipo de declaração, eu punha numa sessãozinha que tinha lá no meu blog, na Veja, mas assim, se almoçar, não dirija, porque é só bêbado que começa a falar em mobilização social. Tá? Tudo que eles falaram que iam impedir a bala, aconteceu. Se derrubarem a Dilma, derrubam, ponto. Não acontece nada. Eles não conseguem nada, porque não mobilizam coisa alguma. Coisa alguma. Quem não tem condições de fazer comício para uma plateia independente, não domesticada, não tem exército nenhum. O que eles têm é o Supremo. É outro papo. Vamos tratar já já. Essas bravatas já cansaram, né? Cansaram. Nós vamos tirar o Lula da cadeia. Quem tirou foi o Supremo. Ficou lá 580 dias e é pouco. Agora, eu só queria dizer o seguinte, eu pertenço à geração que tinha como estigma, né, um negócio de ter de carregar a pecha de ladrão. Tá? O filho do ladrão passava vergonha, a mulher do ladrão não saía de casa. Isso em Taquaritinga era grave, como era grave no Brasil inteiro. Hoje, essa turma aí apoia um ladrão, cumpre todas as ordens dadas por um ladrão, e eles têm autoridade para falar o quê, em nome do quê. Eles conseguiram candidato graças ao Supremo, tiraram da cadeia graças ao Supremo. Supremo que ouviu tudo isso sem tomar nenhuma providência e que agora ouve ou lê, né, os ministros do Supremo, ouve ou lê o que estão dizendo sobre o atentado ao Trump, repetindo que eles não acreditam que houve uma facada. Eu vi como ficou o Bolsonaro. Dias depois, ainda você tinha sequelas violentíssimas. Eles dizem tudo isso, e por que não entram no inquérito das fake news? Porque continuam governando graças ao Supremo. Como vai mostrar a eleição municipal, hein? Como vai mostrar a eleição municipal. Eles vão ver o teste das urnas daqui a pouco. Eu circulei por aí esses dias e vi o que deu a ideia do Lula de nacionalizar a eleição. Eles vão ver o resultado dessa escolha. Agora sim, Ana, deixa eu te ver, te perguntei sobre a repercussão da mídia em relação ao atentado, agora quero te perguntar em relação aos democratas, à esquerda, como é que foi a repercussão aí desse atentado? Já falamos aqui que tem uma série de teorias da conspiração também do que teria acontecido aí com o Donald Trump, muita gente gosta, né? Trouxemos aqui a declaração do Janones sobre fakeada, associando aí com a facada do Bolsonaro. Aqui no Brasil tentaram aproveitar aí o tema para associar com o discurso anti-armas, né? Muito aqui. Como é que foi lá também essa associação, essa repercussão, Ana? A esquerda sempre usa esses eventos para emplacar o discurso anti-armas, né? No entanto,
Armas aqui no Brasil para os bandidos pode, está liberado. Armas, inclusive, que não são nem vendidas no Brasil. Atravessam nossas fronteiras, eles têm armas, os cartéis aí, né, armados, matando policiais nessas operações, armados até os dentes. Essas armas aqui no Brasil, essas podem. E nos Estados Unidos, quando a gente vê uma declaração dessa do ministro da Justiça Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, eles que citam tanto, a gente fala aqui, eles citam tanto a Suprema Corte Americana, as instituições americanas, a Constituição americana. Eles desconhecem absolutamente o que está na Constituição americana, na segunda emenda à Constituição, que é exatamente o direito de você ter uma arma, de você poder defender a sua família, a sua propriedade, né? A primeira emenda, que é sobre liberdade de expressão, de adoração, de peticionar o governo, de debate, liberdade de imprensa, e os americanos até brincam que a segunda emenda é para proteger exatamente a primeira emenda, o direito de você ser livre para poder falar o que você quiser, inclusive criticar governantes. Algumas pessoas sempre me perguntam como passa uma emenda à Constituição, porque aqui no Brasil toda hora a gente vê, né, PEC para cá, e PEC para lá, e projeto para lá. Nos Estados Unidos, para você passar uma emenda à Constituição, você precisa de 2/3 da Câmara, depois você precisa de 2/3 do Senado, aí vai para os estados e tem que voltar 3/4 dos estados. Você, nosso economista, 3/4 de 50. Tem que passar pelos estados todos e aí com a aprovação de 3/4 de 50. Só assim passa uma emenda à Constituição dos Estados Unidos. Então, por mais que haja... 37 estados, é isso, né? 37 isso. Estados. Se 37 estados não voltarem, nós aprovamos, não passa. Ou seja, não existe a menor possibilidade dessa segunda emenda ser derrubada da Constituição. Em momento algum, 37 estados nos Estados Unidos passarão uma emenda que restrinja o direito de possuir armas legalmente, de defender. E essa história que contam aqui, você vai ali no Target, no supermercado e compra uma arma, mentira. Existe um processo muito restrito para você ter a sua arma. Alguns estados, os processos são mais lentos ou não, mas existe um processo. Então, essa retórica de que, né, claro que armas matam, mas armas nas mãos de pessoas erradas, assim como faca, tacos de beisebol, carros, né? Então, ver uma declaração dessa de um ministro que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que fala tanto da Suprema Corte Americana e não entende absolutamente nada sobre a Constituição. Fala-se tanto em respeitar as leis, respeitar a Constituição, e estão ignorando exatamente a Constituição americana. Quando é que foi aquele referendo sobre referendo, né? Ou não é plebiscito, é referendo sobre armas? Isso. Nas cidades do interior, aqui em São Paulo, na minha, por exemplo, 80% a favor. Nunca levaram isso em conta. Se fizer o mesmo referendo agora, é isso que você vai ter. É esse resultado. Esses caras estão distanciados do que pensa o brasileiro médio. Sim. Todos têm arma em casa, tá? Todos têm. E todos sabem o que fazer com essas armas. Não tem perigo, não, de morrer criança, porque deixou em tal lugar. Claro que acidentes aí lastimáveis aí desse tipo, a gente está exposto a tudo. Tudo. Pode cair um andaime. Você está numa obra, numa rua, se você tiver num dia ruim, pode acontecer isso aí. Agora, atribuir a facilidade da compra de armas, um atentado político, é coisa de besta quadrada, né? Coisa de idiota. E a tentativa de assassinato de Donald Trump revelou falhas graves no serviço secreto americano.
O episódio colocou Kimberly Chittle, chefe da entidade que tem a função de proteger presidentes e ex-presidentes, no radar de uma investigação do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Em entrevista à TV americana em abril do ano passado, Kimberly disse que a diversidade deveria se tornar parte da agência. O Serviço Secreto participa de uma iniciativa para que até 2030, 30% do efetivo das forças policiais seja composto por mulheres. Atualmente, o índice na agência é de 24%. O Serviço Secreto também mantém programas específicos para favorecer negros, asiáticos, hispânicos, indígenas, gays, bissexuais e transexuais. Começo essa rodada com a Ana Paula Henkel. Ana, para mim essa é uma novidade, eu não sabia que o Serviço Secreto americano tinha programas para favorecer assim tantas minorias. E o fato é esse atentado aí contra Donald Trump no último sábado, né, mostra que quando a diversidade se sobrepõe à competência, a chance de dar errado é muito alta. É exatamente isso, Paula. Nada contra mulheres, gays, negros, indígenas, desde que sejam competentes, né? Nós tivemos uma presidente aqui no Brasil, Dilma Rousseff, poderíamos estar celebrando a Dilma como mulher presidente, só que era uma mulher incompetente, né? Não há nada para ser celebrado na administração de uma mulher como presidente do Brasil, única e exclusivamente pela incompetência dela. Ontem, Donald Trump apareceu na convenção do Partido Republicano, ele não discursou ainda, provavelmente ele deve discursar amanhã. Ele disse que reescreveu o discurso dele, o tom, né, antes do atentado provavelmente era um tom mais agressivo, dentro da aura, né, de Make America Great Again, de fazer a América grande novamente, mas ele disse que reescreveu o discurso, deve ser um tom mais ameno agora, um tom de união. E ontem, quando ele chegou no centro de convenções de Milwaukee para a convenção do Partido Republicano, ele estava cercado de 8 homens enormes, maiores e mais altos que ele. Porque esse é o problema. O problema não é mulher ser agente secreto. O problema é que o que nós vimos no sábado foi uma questão de segurança nacional contra um ex-presidente, talvez futuro presidente, mulheres mais baixas do que Donald Trump, que não protegiam o corpo, né, do ex-presidente Donald Trump, ele que é muito alto, mulheres fora de forma, que não conseguiam colocar o revólver, né, a arma ali no coldre. Então não é questão de ser mulher, baixinha, fora de forma, é questão de competência. Nós estamos falando do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Está aí a imagem. A moça não consegue colocar a arma ali no coldre, visivelmente nervosa, a outra ali com um rabinho de cavalo para cima, para cá, e não sabe o que faz, e não estão se comunicando, né? A famosa foto, né, que ficou, já é uma foto histórica do Donald Trump gritando fight com a bandeira dos Estados Unidos assim no alto, você vê uma mulher que é visivelmente mais baixa do que Donald Trump. Então, essa agenda de diversidade, nada contra você colocar as pessoas, sejam elas, repito, homossexuais, negras, baixas, altas, desde que elas sejam competentes para os seus cargos. Essa coisa de empurrar, tá aí a imagem, né? A mulher de coque ali, bem mais baixa, lembrando que isso é essa redoma que fazem em torno de presidentes é exatamente para proteger. Eles são treinados para levar tiros, todos eles estão com coletes à prova de bala. E onde essa mulher está protegendo o Donald Trump, que é muito mais alto que ela. Então isso é patético. E o problema é que quem empurra essa agenda da diversidade, o que os americanos falam, né? No matter what, tem que empurrar mulher, homossexual, negro. Isso prejudica a gente. Porque essas imagens que correram o mundo
o que foi dito, olhem as mulheres incompetentes como agentes secretos. Essa agenda é perversa, exatamente para as minorias que as pessoas querem enaltecer. Repito, nada contra colocar essas pessoas desde que elas sejam competentes e estejam aptas e treinadas para esses cargos, seja como agente secreto, como FBI, no Exército, onde quer que essas pessoas estejam. Essa imagem é muito clara, né, Ana? Ele ficou ali por alguns segundos totalmente desprotegido, né? Elas estavam precisando de segurança, né? Exato. As mulheres, né? Precisava destacar alguns ali para cuidar delas. Exatamente. Mulheres que deveriam estar preparadas para uma gestão de crise, para o momento... Quem tem uma segurança dessas nem precisa de um atirador aí muito hábil, porque o sujeito vai ficar atirando até acertar. Até acertar na cabeça. Até acertar, porque elas estavam atrapalhando a saída e fora de forma, que é o seguinte, olha, não dá, né? Com esse físico aí, elas têm de cuidar do próprio físico, não dos outros. Essa é que é a verdade. Agora, se as feministas aí vão ficar chateadas comigo, porque eu estou dizendo que elas estão precisando de exercício, aí eu repito, estão mesmo. Se alguém me manda um segurança desse, aí eu faço qualquer negócio para sair sozinho, que eu estou muito mais seguro. Pelo menos eu corro sem me preocupar com seguranças. Elas estão atrapalhando o Trump. Estão atrapalhando, elas estão dificultando a movimentação dele. Agora, esse é o problema do Brasil. O Brasil, quando cria cotas, basta a definição. Cota para negros na faculdade. Você não se preocupa com a nota, eu nunca vi um texto de jornal, alguns segundos de televisão explicando isso. Esse pessoal das cotas tirou tais e tais notas. Foram aprovados com tais e tais notas. O desempenho foi bom. Não, você esquece de tal forma que aqui em São Paulo chegamos a um absurdo de 2 irmãos estarem em cotas diferentes. Os 2 irmãos eram parecidíssimos. Aqui um caiu numa cota para negro, pardo, então você não sabe mais o que tem de cota. E só daqui a pouco vão ter de criar a cota para brancos, que estão se perdendo nisso tudo. Agora, do serviço secreto. Mulheres, tá, e aí? Sabe atirar? Elas sabem, por exemplo, sabiam localizar a posição do atirador. Elas estão olhando para tudo quanto é lado lá, mas elas não estão vendo nada. Então é o seguinte, parece o Brasil. Mulher, vem, tá, tem 1,40 m. Não estou sendo nem um pouco preconceituoso. Pode uma mulher de 1,40 m proteger um homem. Qual é a altura do Kennedy? 1,93, 94. Você fica com metade do teu corpo exposta. Então isso aí é uma brincadeira que estão fazendo. Não se usa essa história de inclusão e tal para determinados serviços. Isso aí é da natureza humana. Você tem de ter, claro, porque não é no cinema só que a gente vê, não é uma ficção. Quando você vê algum agente de segurança saltando na frente do presidente, isso acontece mesmo na vida real. Agora, alguma das 3 aí vai saltar para proteger o Trump, eles não vão saltar primeiro porque não conseguem saltar. Até porque se o próprio Trump tropeça, cai em cima delas, ele é muito mais forte Ele ia ter que se preocupar com as 3 aí, quase que exatamente. Ficam cuidando. Eu acho que nós temos imagens da convenção republicana de ontem. Porque ontem foi diferente o cenário, né, Ana? Exatamente. Tá aí. Pronto. Aí, já mudaram toda a organização. 3, 4, 5, só homens. 6, 7, 8, 9. Todos, já teve uma nova configuração aí, todos Ana. Na altura, né? Ou mais altos que Donald Trump. E é como tem que ser, né? Essa coisa de que você pode fazer tudo e todo mundo tem que aceitar. A vida tem limites. Claro. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que ela é mais alta que eu. Ela tem 1,85.
em 86. E o sonho dela era ser piloto da aeronáutica americana. Só que o cockpit ali, ele é mínimo, ele é muito pequeno para ela. E ela sonhou a vida inteira, desde criança. Quero ser piloto, quero ser piloto. Imagina se agora ela fala, não, vocês têm que fazer um avião maior para mim. Porque eu estou na cota de pilotos, eu sou mulher e agora eu não entro aqui nesse avião pequeno, vocês têm que fazer um avião maior para mim. Não existe isso. A vida tem limites, limitações. Você vê, por exemplo, discutíamos o nome do vice do Donald Trump ontem, do J.D. Vance. É um homem que venceu as dificuldades da vida, um homem que nasceu na pobreza, cresceu na pobreza, a mãe foi uma drogada, overdose de heroína, ele conseguiu estudar numa boa universidade, depois foi para Yale, depois se tornou fuzileiro naval. E o que é interessante do nome dele é que o Trump não se ajoelhou para a agenda de tem que pegar um negro, tem que pegar um latino, tem que pegar uma mulher. O Trump disse, não, eu vou pegar um homem que nasceu na pobreza, viveu o sonho americano de trabalhar, chegar onde chegou, né? Hoje é um grande jurista, senador por Ohio, e é isso que vale. E ele, o mérito dele, independente da cor, do sexo, da opção sexual, é aquele homem, né? É o J.D. Vance. Então, essa agenda de cota, ela é muito prejudicial para nós mulheres, porque também diz que nós não conseguimos chegar em certos lugares, então é preciso cotas. Perfeito. Deixa eu jogar para o pessoal lá do estúdio, Piotr, mas antes, deixa eu chamar aqui um vídeo, uma entrevista da chefe do Serviço Secreto, a Kimberly Tittle, falando sobre a diversidade, a importância da diversidade no Serviço Secreto americano. I'm very conscious as I sit in this chair now of making sure that we need to attract diverse candidates and ensure that we are developing and giving opportunities to everybody in our workforce, and particularly women. Tá aí, Piotr, e muito bem lembrado, a Ana, a gente trouxe aqui as imagens de ontem na convenção, já houve ali uma troca significativa na segurança de Donald Trump depois do atentado do último sábado. Paula, e a troca foi simplesmente que eu precisava garantir a eficiência. Olhou ali no grupo de seguranças e falou, bom, quem é que pode me garantir essa eficiência? Em treinamento, capacidade, altura, postura, bom, enfim, todas essas coisas. Logo no dia seguinte, acho que no domingo, um ex-segurança, inclusive um ex-guarda-costas do Serviço Secreto americano foi entrevistado por uma emissora de TV americana que, me perdoe, eu só não me lembro agora, acho que foi a Fox News, e ele dizia, olha, claro que houve falha, porque você só tem um trabalho, o seu trabalho é proteger aquele corpo ali, e ele define dessa maneira, ou seja, se você não protegeu, então falhou. A razão da falha vai ser estudada. Esse é o assunto que nós estamos debatendo aqui. Mas que houve falha, houve falha. A Ana foi muito feliz, Ana, me permita me juntar a você, quando ela diz essa defesa radical dessa inclusão à força de supostas minorias. Eu vou usar supostas agora, né? Porque eu não sei exatamente o que é minoria ou não, porque tudo virou minoria agora. Mas expõe essas pessoas ao ridículo de se mostrarem incapazes porque talvez não tenham recebido treinamento, porque talvez não fossem as pessoas ideais para aquele trabalho, porque tudo na vida tem limites. A Ana já fez essa menção, ela citou, por exemplo, pilotos da Força Aérea Americana e dos fuzileiros. Há mulheres ali. A questão do tamanho das mulheres ali, nesse momento, até ajuda, porque o cockpit, como a Ana fez menção, não permite que pessoas assim, eu tenho 1,88 m, eu provavelmente teria dificuldade. Mas o que elas passaram, no que elas eram exigidas, ou seja, capacidade, conhecimento de física, digamos, também, obviamente, a questão física do ponto de vista de capacidade de resistir a toda aquela pressão que você tem quando está num avião, num caça militar, né? Muita pressão de gravidade, aquela coisa toda, elas passaram. E são pilotos de elite da Força Aérea Americana, que voam com os aviões mais sofisticados do mundo. Nós estamos falando de aviação de alta performance militar. Ali não houve limitação. Alguém questiona a capacidade da mulher de ser piloto de um caça americano? Não, porque elas estão lá e voando nos melhores aviões do mundo, em alguns dos melhores aviões do mundo.
essa exposição afasta exatamente essas pessoas. Eu me junto à Ana porque esse é o ponto. Não estão querendo fazer inclusão, essa inclusão dá errado. Porque claro que as pessoas têm uma situação diferente e cada trabalho exige uma situação diferente. Eu costumo dizer que quando as pessoas ficam com essa onda de que tu tem que ter inclusão forçada tudo, eu digo assim, tá, se você tiver com alguém querido na mesa de cirurgia, por uma cirurgia, vou imaginar, neurológica, você quer o médico nota 10, o cirurgião nota 10 ou nota 7? Então não importa qual é a orientação sexual do cirurgião, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é negro, se é azul, verde ou amarelo, não importa nada nesta hora, só importa se ele é capaz de fazer o trabalho. Onde é que vem o trabalho para fazer com que haja diversidade naturalmente? Bom, você forma bem todas as pessoas, independentemente de onde elas venham, independentemente da origem, da orientação sexual, e aí naturalmente elas vão ascender ao cargo. Porque se elas tiverem competência e não chegarem aonde poderiam chegar, bom, aí já é outra coisa. Mas não é o caso. A inclusão forçada gera isso que a gente viu. Aquela menina ali, aquela moça ali, veja só, olha que ironia. Ele tinha acabado de levar um tiro que passou de raspão na orelha, perto da cabeça. O que estava exposto ali? Exatamente onde estava aquela menina, a cabeça do presidente, do candidato e ex-presidente americano Donald Trump. Olha o tamanho da ironia. Só que não é ironia. Eu fiz menção à questão de uma cirurgia neurológica, uma cirurgia que obviamente ali você precisa do melhor cirurgião para poder voltar vivo da mesa de operações, mas neste caso aqui nós estamos falando da segurança de um país que tem um histórico lamentável de atentados contra candidatos e presidentes americanos. Não se pode errar nisso. Aqui é mais ou menos a mesa de operação. E se errou nisso. E a gente viu pelo discurso aí da chefe do serviço, ela não citou eficiência, não citou competência, ela citou inclusão. Mas a inclusão tem que vir precedida da competência. E se não tem competência, então treina-se para ter competência. A competência vem antes da inclusão. Né? Você cria condições para você poder incluir. Mas isso é lógica. E lógica é tudo que essas pessoas não gostam. Eu falo de lógica aqui, parece grego, né? Parece sânscrito. Mas, enfim, é só a lógica. E lógica todo mundo entende em qualquer língua. Ou deveriam entender. Bom, em entrevista ao Wall Street Journal, Bill Pickle, ex-vice-assistente do diretor do Serviço Secreto, criticou a falha de segurança, enfatizando que, de maneira alguma, o atirador deveria ter conseguido fazer disparos na direção do palanque de Donald Trump. Já o agente especial do FBI, Kevin Rodgers, disse em entrevista coletiva que é surpreendente que o atirador tenha conseguido abrir fogo contra o palco antes de o serviço secreto matá-lo. Bom, Caute, as falhas aí são evidentes, claras. Vale lembrar que a chefe do serviço secreto foi nomeada por Joe Biden em maio de 2022 e tá aí o resultado, tanta preocupação com inclusão, né, com diversidade, essa falha tremenda e brutal que, vamos lembrar, acabou com a morte de um bombeiro de 50 anos, infelizmente, que morreu, 2 pessoas seguem em estado grave e Donald Trump quase morreu por milímetros ali, uma polegada. Hoje o resultado já não seria outro, estaríamos aqui comentando a morte, o assassinato de um futuro presidente, enfim, candidato dos Estados Unidos. E provavelmente a gente estaria comentando uma possível guerra civil nos Estados Unidos se Trump tivesse morrido no atentado contra ele no último sábado. Agora, é interessante notar, primeiramente, acabou de chegar a notícia que está sendo realizada no Congresso americano uma coletiva de assinaturas, uma coleta de assinaturas para iniciar um procedimento de investigação contra a diretriz, né, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que, na verdade, nada mais se chama Serviço Secreto, mas são os bodyguards, né, são as seguranças dos presidentes e dos candidatos à presidência. Então, teremos muito provavelmente uma investigação do Congresso americano para entender o que aconteceu. Mas, muito provavelmente também, eles chegarão à conclusão que nada mais foi do que incompetência por parte dessas mesmas forças de segurança que permitiram que esse atirador, lembramos, um jovem de 20 anos, sem treinamento militar, sem saber
saber sequer atirar de forma digna, ele chegou a sequer ser admitido num clube de tiros, não conseguia nem atirar de forma correta, se posicionou a 130 metros mais ou menos do comício, do palco onde Trump estava, e conseguiu atirar no candidato republicano, atingindo ele no ouvido, na orelha. Agora, como tudo isso foi possível, considerando que havia 3 perímetros de segurança, havia anti-snipers, ou seja, soldados que estavam lá com fuzis de precisão para verificar se havia atiradores em volta. Esses anti-snipers não viram nada. Um repórter da BBC, que inclusive é cego, um repórter cego conseguiu encontrar testemunhas que viram esse jovem nesse telhado e que tentaram bloquear um xerife, também tentou fazer alguma coisa. E, mesmo assim, ninguém chegou a intervir até que esse cara atirasse várias vezes contra Trump. Ou seja, é um conjunto de incompetência, uma série incrível, surreal, de atrapalhadas que quase custaram a vida para Donald Trump, né? Vamos ver o que essa investigação vai chegar, mas eu só queria reler, Paula, o que o Serviço Secreto, quais são os programas que o Serviço Secreto mantém, né? Só para o nosso público entender melhor. Programas específicos para favorecer negros, asiáticos, hispânicos, indígenas, gays, bissexuais e transexuais. Agora, alguém que saiba atirar, temos? Alguém que saiba colocar arma no coldre, temos? Alguém que tenha um peso corpóreo adequado para defender um presidente, temos? Ou vamos contratar, assim, algo que parece mais o barzinho de Guerra nas Estrelas, sabe? Que tem uma linha de um jeito ou de outro, todo mundo diferente, mas o único que sabe atirar é o Ian Solo, né? É a mesma coisa. Só que, assim, se uma empresa como a Disney, que está nessa vibe de diversidade, faz isso, ela quebra, né? Tanto que muitas empresas que fizeram isso chegaram a problemas críticos nos seus orçamentos. Mas se o serviço secreto faz isso, morre alguém, no caso, o candidato republicano. É por isso que esse tipo de programas são incompreensíveis e inaceitáveis em qualquer contexto minimamente lógico que a gente possa analisar. Bom, rapidamente, antes da gente chamar o intervalo, a gente vai exibir um vídeo que mostra ali aquela virada de cabeça, questão de milímetros ali, que acabou salvando a vida de Donald Trump. Take a look what happened. Tá aí, né, Ana? Em câmera lenta, nessa virada de cabeça que acabou salvando Trump. Um milagre. Quase que a nossa geração vive o que a geração, né, dos anos 60 viveu, assistindo a um assassinato ao vivo. Quase que nós passamos por isso, né? O 13 de julho já entra para a história. E só para finalizar a história, né, sobre as agentes ou os agentes do serviço secreto, aquele tipo de mulher ali, ela acaba até perturbando os outros agentes, né? Porque hoje em dia tudo não pode falar assim, não pode empurrar a mulher, não pode... Como os outros agentes, homens grandes que estão ali fazendo o trabalho deles, como é o tato, né? Porque se uma falou mais grosso comigo ou agiu... Hoje a agenda é essa, né? É a agenda da reclamação, da vitimização, do mimimi. Então, nós somos diferentes, pessoal. Nós somos diferentes. Mulher é mulher, homem é homem, os hormônios são diferentes, a massa óssea, musculatura, pulmões maiores, coração maior. Os homens, eles são maiores. Isso não nos coloca numa posição de inferioridade, muito pelo contrário. As sociedades que atingiram o sucesso econômico, social, ao longo dos séculos, foram sociedades que celebraram essas diferenças e construíram a riqueza dessas sociedades com essas diferenças. Nós não somos iguais. Não somos iguais. Aí, Augusto, vou só pedir para a gente repetir, exibir mais uma vez esse vídeo, porque é impressionante essa virada de cabeça. Se Trump tivesse se mantido reto, o disparo teria sido efetuado direto na cabeça de Donald Trump. Take a look what happened.
Tá aí. Bom, se não fôssemos diferentes, você teria vôlei feminino e vôlei masculino. É coisa tão elementar. Você teria boxe para todo mundo. Né? Há diferenças. Ninguém é melhor nem pior que o outro, mas há. Você estava dizendo que tem que ter há determinados limites, exigências físicas para ser piloto. O Flávio Dino não pode ser jockey, por exemplo. Os mais baixos. O jockey é para quem tem poucos quilos, pouca altura, etc, etc. O Flávio Dino não pode ser. Agora você vai fazer agora começou essa história de gordofobia, né? Qualquer comentário, gordofóbico. Então você vai criar uma cota para gordos no turf. Não, né? Então precisa ser um pouco menos bobo o mundo. Tá chato e tá bobo. Né? Tá discutindo coisas óbvias, aí dizendo bobagem. Na semana passada, a cabeleireira Débora dos Santos foi transferida para a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia, em Tremembé, São Paulo. A presa pelo 8 de janeiro estava no Centro de Ressocialização Feminina de Rio Claro desde 17 de março de 2023. Conforme o advogado Hélio Júnior, que atua na defesa de Débora, o ato ocorreu sem o conhecimento dele. A defesa soube da mudança quando fez uma videoconferência com a cliente. Para o advogado, essa é mais uma das violações dos direitos humanos que aumentam o sofrimento da família e dos filhos. Na semana passada, os filhos de Débora chegaram a gravar um vídeo no qual fizeram um apelo à justiça pela soltura da mãe. Piotto, começamos essa rodada com você. Ontem comentamos aqui que a Procuradoria-Geral da República, finalmente 1 ano e 4 meses depois, ofereceu a denúncia no caso aí da Débora dos Santos, e agora essa informação que já publicamos no site da Revista Oeste de que houve uma transferência da Débora para uma outra penitenciária sem o conhecimento da defesa. Ora, o advogado ficou sabendo, imagina, quando abriu a câmera por meio de uma videoconferência, descobriu que a sua cliente havia sido transferida. Mais uma arbitrariedade nesse caso dos presos pelo 8 de janeiro. Paula, eu vou fazer aqui 2 anotações antes de comentar o caso. Não há obrigatoriedade da defesa saber quando o preso é transferido, até por uma questão de segurança. Mas isso tem um limite também. Por quê? A Débora foi transferida do Centro de Ressocialização de Rio Claro para Tremembé. É um presídio de segurança máxima. Isso quer dizer o quê? Que o Supremo, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz do caso, considera que ela é uma grave ameaça. A moça que pintou de cabeleireira de profissão, né, que não tem nenhum passado de envolvimento com crime, nada que tenha sido apresentado, tanto que a denúncia demorou mais de 1 ano para acontecer, então provavelmente ela não estava, digamos, ali nas buscas de Ministério Público nenhum, nem de delegacia. Você transferir essa moça para um presídio de segurança máxima, onde vão traficantes e membros de facções criminosas? Então, quer dizer, o que parece ser razoável do ponto de vista de que não é necessário avisar a defesa de que o preso será transferido desse presídio para um outro presídio, de uma casa de detenção para um presídio, por uma questão de segurança, essa tese se esfacela naturalmente quando você olha para o perfil da Débora, a razão pela qual ela está lá e para o lugar onde ela está sendo levada, onde ela foi levada, para onde ela foi levada, que é um presídio de segurança máxima. O ministro está achando que ela é o quê? Que ela oferece que tipo de risco à democracia brasileira? Aí você começa a entender por que ainda se mantém essa acusação estapafúrdia, se a gente olhar para a lógica do que aconteceu, de que ela estava tentando dar um golpe de Estado. A moça com um batom, mãe de 2 crianças, menores de idade, bem jovens inclusive. Não é menor de 17 anos e 11 meses, não, menor de 10, 8, 9, 10 anos. A moça que colocou um batom e subiu lá na Temis
e pintou a cara da Têmis com "perdeu mané", frase que na verdade vem do Supremo, não é uma frase, digamos, do anedotário popular brasileiro. Essa frase foi dita pelo ministro Barroso ali naquele momento no final do ano de 2022 ainda, se não me engano, né? Lá em Nova York. Transferir essa moça para Tremembé, sob qual alegação? Qual é o motivo? Este é o ponto que eu suponho a defesa deva se ater. Por que num presídio de segurança máxima, uma moça que sequer tem condenação, não tem passagem pela polícia, não tem, ou seja, tem um passado, aliás, tem endereço conhecido, ou seja, todas as situações que são atenuantes para um preso, que já deveria, inclusive, estar cumprindo, ou mesmo que seja por medida cautelar, aguardando em liberdade o julgamento, primeiramente a denúncia que depois de um ano que foi feita, são arbitrariedades e são coisas completamente abusivas que só se sucedem e nada disso parece regredir ao mínimo de sensatez legal, porque nada se justifica. O ministro está achando que essa moça é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ela vai dar um golpe de Estado, ela vai permanecer dando um golpe de Estado, para usar o entendimento que ele teve na acusação, do que ela está sendo acusada, que a gente já divulgou aqui. De novo, é uma menina, uma moça, mãe, jovem, endereço conhecido, não tinha antepassados, não tinha passado pela polícia, não tinha antecedentes criminais, pelo que se sabe até agora. Ficou um ano esperando a denúncia, que somente veio porque nós começamos a denunciar aqui, e aí a PGR representou. Foi lá, participou de uma manifestação, que não tinha armas também, ela tinha um batom, pintou a Têmis, que já foi lavada com água e sabão, já resolveu o problema, ou seja, não é uma depredação permanente ao patrimônio público. E ela vai parar num presídio de segurança máxima. Só o enunciado já é a denúncia da arbitrariedade, do abuso e da completa desfaçatez jurídica que a gente está vendo nesse caso. Pois é, Cauti, vale lembrar que a Débora, então, ela estava presa em Rio Claro, no Centro de Ressocialização Feminina, desde 17 de março de 2023, e foi transferida, então, para Tremembé. E aí, até entrei em contato com o nosso repórter Christian Costa, porque ele conversou com o advogado da Débora, ele, inclusive, que trouxe essa informação aí no site da Oeste. Por quê? Qual a justificativa da justiça para essa transferência? E ele disse que o próprio advogado, o Hélio Júnior, que representa a Débora, nem ele sabe dizer o motivo dessa transferência. E agora, pasmem, ela está 225 quilômetros distante da família que mora em Paulínia, no interior de São Paulo. Está aí mais uma vez na tela para quem nos acompanha a reportagem exibida aí no site da Revista Oeste. Não, Paula, primeiro ponto, se alguém colocar o nome da Débora no Google, o único veículo que está falando do caso desta mulher somos nós. O único veículo no Brasil que está denunciando essa e todas as outras ilegalidades que estão sendo cometidas contra ela e contra quase todos, ou todos, diria, os presos do dia 8 de janeiro, somos nós. Ou seja, não existe no Brasil mídia como a Oeste que se interesse pelo destino de pessoas que estão sofrendo uma série de abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. E esta mulher, ela foi transferida a 250 quilômetros de sua família. Lembrando que ela é mãe de 2 filhos pequenos, não vai poder ver os filhos, que não vão, dificilmente vão poder visitá-la nessa distância, e vai ser colocada num presídio de segurança máxima, como se fosse uma perigosa terrorista, traficante, homicida de massa, alguém que provocou uma chacina. Não, ela só pichou, nem pichou, ela colocou com um batom, escreveu "perdeu mané" na estátua lá da Praça dos Três Poderes, e por isso ela poderia ser condenada a 17 anos de prisão, sob a acusação de subversão violenta do Estado Democrático de Direito, de ataque violento ao Estado Democrático de Direito. Esse é o Brasil de 2024, onde a gente vive, e ninguém vai falar nada fora a Revista Oeste. Então, só para
salientar. Primeiramente, orgulho que acho que todos nós temos de trabalhar numa revista que denuncia esses absurdos e esses excessos que um dia deverão prestar conta, né, à justiça, se não do Brasil, à justiça internacional, porque existem tribunais que analisam esses casos de violações de direitos humanos no Brasil, na América Latina e internacionais. Mas ponto número 2, deverão prestar justiça aos brasileiros, porque não vamos parar de denunciar casos como esses e tomara que o caso da Débora e de todos os outros que estão sofrendo esse tipo de absurdos e abusos terminem logo. Paula. Oi, Piotr, diga. Não, só para complementar, veja só como só piora. O advogado, a defesa, não foi avisada. Eu expliquei aqui que sim, dependendo da situação, isso não é um absurdo, até por uma questão de segurança. Mas se ele não sabe as razões pelas quais ela foi transferida, como é que a defesa pode, digamos, apresentar uma alegação para pedir a volta dela a Rio Claro? A defesa não sabe nem por que ela foi. Daí que eu falei, isso é uma desfaçatez jurídica porque é uma insolência ao direito de defesa. É uma afronta ao direito de defesa. A defesa vai alegar o quê? Como é que ela começa uma petição para o juiz dizendo, olha, considero que o quê? Não tem o quê. Ele só vai pegar o fato. O fato foi transferido daqui para lá. Mas qual é a razão? Porque precisa estar explicado. Se a defesa não sabe, como é que a defesa vai trabalhar? Mas aí uma razão para a OAB sair dessa omissão vergonhosa e começar a defender o mínimo que a defesa precisa. Que, aliás, é a obrigação da OAB. Deixa eu aproveitar e trazer um outro caso relacionado ao 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou soltar o auxiliar de serviços gerais Valdir de Souza, depois de a defesa comunicar ao STF um erro no monitoramento eletrônico do preso pelo 8 de janeiro. A informação está em destaque na coluna No Ponto, no nosso site, revistaoeste.com. Moraes mandou Souza para a cadeia pública de Juara, em Mato Grosso, no fim do mês passado, em razão de um suposto descumprimento de medida cautelar. De acordo com a advogada Silvia Girardelli, que atua na defesa do auxiliar, a justiça desativou a tornozeleira, mas não comunicou o homem. A Oeste, a advogada afirmou que Souza obedeceu todas as medidas cautelares impostas pela justiça. Na decisão que soltou Souza, Alexandre de Moraes reconhece o erro do sistema de monitoramento Augusto. A tornozeleira eletrônica parou de funcionar por um erro da justiça e, ainda assim, Valdir de Souza foi preso por, supostamente, vou usar o suposto aqui, descumprimento de medida cautelar no entendimento do ministro Moraes, que, felizmente, voltou atrás nessa. Para o Alexandre de Moraes achar que fez alguma coisa errada, imagina, então, o tamanho do absurdo. Que é isso aí? A prisão já está... Quem foi preso ilegalmente. Ficou preso um ano, mais de um ano, ilegalmente. E continua processado ou pressionado para reconhecer num documento que cometeu crimes que não praticou. Tudo é ilegal. Mas aparece um caso em que ele diz que cometeu erro. Dos outros ele não errou, errou em todos. Errou em todos. Eu vi quando eu vejo o Alexandre de Moraes em ação, eu fico pensando no seguinte, na frase do Juscelino, né, que eu vivo repetindo. Deus me poupou do sentimento do medo. O Alexandre de Moraes foi desprovido, por alguém, do sentimento de culpa. Ele não sabe o que é misericórdia e não tem compaixão. Ele me lembra que nós somos os nazistas, fascistas, perigosos, tal. Eu vi um filme há pouco tempo, eu recomendo. Eles usam dois títulos, o filme perdido, os filmes perdidos de Nuremberg, ou as fitas perdidas, mas procurem por Nuremberg no Prime Video, que vocês encontrarão ali. É um negócio primoroso, eles pegaram todas as cenas do julgamento de Nuremberg, em que foram condenados todos
os chefes nazistas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, né? Muitos morreram, outros se esconderam, não foram capturados a tempo aí para o julgamento. Alguns seriam julgados em Israel tempos depois, como o Adolf Eichmann, por exemplo. Mas nesse filme, você percebe que os líderes da Alemanha nazista não sentem culpa pelo que veem. Ali são exibidas cenas absurdamente chocantes dos campos de concentração. As fitas perdidas de Nuremberg. As fitas perdidas de Nuremberg. Eles mostram cenas do campo de concentração e são presenciadas pelos autores do horror como se eles estivessem vendo filme sobre Fernando de Noronha, alguma coisa turística, assim, impassíveis. Eles não sentem culpa. O Alexandre de Moraes me dá a sensação de que ele não é visitado por aquele tipo de exame inevitável em pessoas normais, nos 10 minutos que precedem o sono. Você dá um balanço do que você fez. Pessoas normais são assim. Outro tipo de pessoa, eu acho que nessa categoria se enquadra o ministro Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do Supremo, por enquanto, eles não pensam nisso, eles dormem bem. Eles também, como torturadores, né, tem uma cena que todo torturado lembra. O torturador interrompe, isso aí não tem nada a ver com o filme, é a vida real. O torturador, ele interrompe a sessão de tortura, vai para o telefone e pergunta, sinceramente preocupado, a mulher se o filho melhorou da gripe. Pergunta. Ou se a filha, que saiu para a balada, voltou bem para casa. O Alexandre de Moraes também se preocupa com o filho, né? Os óculos voadores lá do aeroporto de Roma deram ensejo, é uma perseguição a uma família inocente. Ele faz o que faz com Daniel Silveira, com Felipe Martins, com a menina do batom, com todos os presos, esse da tornozeleira eletrônica. Ele não pensa nisso quando ele vai dormir. Ele deve dormir bem. Ele se preocupa com o filho, foi ofendido, se é que foi, né, ou esbarrou em alguém, e não se preocupa com o drama verdadeiro. Gente assim, desprovida desse tipo de sentimento, eu nunca vi acabar bem. Ana, trouxemos aqui esses dois casos, né, da cabeleireira, da Débora, que foi transferida e que o advogado até agora não tem ciência das razões pelas quais ela foi transferida para uma penitenciária que fica muito mais longe da família, dos filhos, ela que tem um filho de 6 e outro de 9 anos. Das crianças, né? Das mãe de criança. Exatamente. E agora a situação desse caso da tornozeleira eletrônica, que o ministro Alexandre de Moraes felizmente reconheceu um erro, né, um problema ali com o monitoramento, mas mesmo assim, você vê, o Valdir de Souza acabou ficando 15 dias, voltou para a prisão por conta dessa falha no monitoramento. E o que é um dia na prisão, né, Ana? O que é um dia privado de liberdade? A questão é quantos erros foram cometidos e que nós não sabemos, porque os presos, eles são julgados em lotes. Como que você analisa cada suposto, né? A palavra do momento. Cada suposto crime. Não há individualização. Nem para o 8 de janeiro, a individualização foi abandonada. Então, são julgados por lotes, são animais. E como você vai descobrir algum possível erro se centenas estão dentro de um balaio? E não há individualização, não há, depois da história. Está aí, ele estava em liberdade. Estava. Ele estava usando a tornozeleira, na verdade, aliás, com medidas cautelares. Quando você individualiza, vai examinar o que aconteceu com a tornozeleira, pega o erro. E, no entanto, eles julgam em rebanho
para condenar 14 anos. Exato. E aí, se não fosse a falha no monitoramento... Pronto. Ou seja, foi uma falha divina do monitoramento. Quantos erros? Por que a OAB não faz essa pergunta para Alexandre de Moraes? Senhor ministro, quantos erros? O senhor está analisando caso por caso a individualização das penas, das investigações, enfim, ou continuaremos falando em lotes? Porque nós estamos falando de como o Augusto muito bem fala, de uma pessoa que coloca a cabeça no travesseiro à noite e que, será que pensa na vida? Será que pensa no que faz? Porque se ele, recomendo mais uma vez, né, falei semana passada aqui do artigo do Augusto, se ele que coloca salmos no seu livro sobre direito constitucional, no mínimo ele pensa em Deus, porque ele escreveu aqui, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Isso está no livro do Alexandre de Moraes. Então, vou ler um trechinho aqui do brilhante artigo do Augusto. O carcereiro geral desviou-se das veredas da justiça e, depois de revogar o restante do salmo, enterrou em cova rasa a 6ª frase do salmo. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O professor de Direito achou que nada lhe faltaria. Faltam ao ministro bondade, misericórdia, compaixão. Em contrapartida, sobram-lhe rancor, cólera e ressentimento. Moraes não julga, persegue, não obedece às leis. É ele a lei. Não cumpre a Constituição, prefere reformá-la com mudanças secretas. Então, um ministro que cita o Salmo 23 no seu livro, a justiça dos homens ela é falha, a justiça terrena ela é falha, mas se o senhor, ministro, de fato acredita nesse Deus que o senhor colocou no seu livro, essa justiça aqui vai chegar para o senhor, cedo ou tarde, aqui ou em outro plano. O PT diz não estar preocupado com a enxurrada de memes vinculando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao aumento de impostos nos últimos dias. Haddad vem sendo chamado de taxade nas redes sociais por conta do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais até $50, entre outras medidas. Os internautas também fazem referências a nomes de filmes usando a palavra taxa. O secretário de comunicação do partido, Gilmar Tato, disse o seguinte, abro aspas, não vai pegar. Haddad está fortalecido e ficará conhecido como aquele que desonerou, fecho aspas, para Gilmar Tato. Cauti, começamos com você, enquanto isso os memes não param de rodar. A produção fez uma ótima varredura aí nas redes sociais nos últimos dias, realmente não param os memes aí, ó, taxa de elite, enfim, várias referências de Fernando Haddad com letras de música, nomes de programa, nomes de filmes, enfim. O brasileiro é bastante criativo, mas é triste, né, Carlo Cauti? Essa é a questão, vai doer no bolso dos brasileiros aí o taxade. Pois é, Paula. Então, justamente porque o Tato falou que não pegou, que tá pegando e muito, porque as redes sociais estão sendo invadidas por esses memes absolutamente espontâneos, inclusive alguns desses influenciadores digitais, a milícia digital do PT, né? Inclusive, temos o Piotr aqui que está com dificuldade de manter o controle para dar risada sobre esses memes. Mas essa turma que é orientada e paga pelo PT, né, que inclusive tem reunião de pauta toda segunda-feira com esses influenciadores digitais, que nada mais são do que o braço armado das redes sociais do PT e companhia, eles estão já falando de uma conspiração, da Faria Lima, que estariam pagando estagiários para fazer memes, essa bolha, tem um cara que falou que é bolha nazista, ou seja, o delírio ao estado puro tomou conta de Brasília, eles não conseguem
aguentar nem um pouco de ironia que já sobe, né? Eles vão em hiperventilação, evidentemente, e perdem qualquer tipo de controle, porque eles não entendem que o povo não aguenta mais imposto, né? O PT tem essa visão tolemaica que o imposto, que o gasto público é aquilo que vai levar o povo até a felicidade, né? Não, não funciona assim, porque o gasto público, ele vai ter que ser pago por quem? Pelos cidadãos através dos impostos. Vulgo, estão gastando até o talo, vão precisar arrecadar mais, fazendo o quê? Aquilo que esses memes estão falando, taxando tudo e quanto é lugar, e vai pesar e muito, isso sim, no bolso dos brasileiros. Então, só terminando, Paula, o Tato, evidentemente, não tem mínima noção do que acontece nas redes sociais, e mais uma vez, tudo aquilo que o PT fala que não vai acontecer, acaba acontecendo. Ou seja, Lula não vai ser preso, foi preso. Dilma não vai cair, caiu. Os memes não vão pegar, e estão pegando e muito bem nas redes sociais, e o governo não se cansa de passar ridículo até na internet. Já deu tempo do Piotr se recompor aí, Piotr, e lá vem mais taxação, aí, mais aumento de tributos aí com a regulamentação da reforma tributária que agora está no Senado, né, Piotr? Eu tinha visto alguns, mas outros eu não tinha visto. O Stallone cobra taxa é definitivo. Tem o taxa aqui, o taxa lá, alguma coisa assim, né? O taxa aqui, enfim. Agora, veja só como que a piada é baseada em fatos reais. Na segunda-feira desta semana, hoje é só quarta, né? Hoje é terça ainda, ontem, segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, voltou a falar que é preciso aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, em 1 ponto percentual, para resolver o problema da desoneração. Voltou a falar em aumento de impostos. Apesar de, neste caso, fazendo justiça aqui, o senador Rodrigo Pacheco, que é praticamente um aliado do governo, é o representante do governo no Congresso Nacional, já disse que, olha, não tem aderência a esse assunto no Senado. Aliás, até os líderes do PT, do governo no Senado, estão com dificuldade de aceitar essa ideia, estão buscando outras alternativas. Daí eles estão reclamando estão dizendo que não vai pegar, mas não é que não vai pegar, isso é baseado em fatos reais. Essa é a piada que veio depois do fato real, não é uma piada futura. Se fizer isso, nós vamos fazer um meme. Não, acontece que é um ministério que é um meme ambulante. O ministro é isso, ele é o arrecadador-geral da República. A função do Haddad, desde o começo do governo, é arranjar arrecadação para pagar o aumento de gasto público que o governo só fez aumentar. Desde o primeiro dia. Aliás, não, desde antes do primeiro dia, porque você se lembra da emenda fura-teto, foi negociada com o Congresso, com anuência e uma vergonha para o Brasil. O Congresso da legislatura passada apoiou aquela medida, porque o Lula disse que o orçamento era irreal. Irreal e queria uma fábula, que a gente vê que não tinha nenhuma razão naquilo, porque nem com tudo aquilo conseguiu ter dinheiro para prever um serviço melhor para conter queimadas, não tem dinheiro para comprar vacina de dengue, não tem dinheiro para absolutamente nada. E aí a culpa tem que ser sempre do governo passado, porque o governo anterior, o governo atual não existe, tamanha incompetência. Essas piadas todas aí, convenhamos que a criatividade é alta, né? É gente muito criativa. Elas são só uma leitura irônica de uma realidade que é trágica do atual governo. O ministro Haddad é só o arrecadador-geral da República. Se ele tinha outros talentos para fazer no Ministério da Fazenda, o governo não deixou, porque essa é a única função dele, arrecadar, porque o governo não para de gastar, e assim, digamos, vai a banda pro brejo. Augusto. É bom comentário inteligente, né, do secretário de Comunicação do PT. Acho que brincadeira. Isso é uma piada, mas é muito séria. Foi assim que começou a Martaxa, que perdeu e foi derrotada pelo Kassab na tentativa de se reeleger. Não conseguiu. O Haddad também foi derrotado na tentativa de se reeleger, foi derrotado pelo Dória no primeiro turno. Nem chegou o segundo. E ele acha que não, brincadeira, não vai pegar. O Haddad perde todas.
vai ter que continuar como, segundo o Lula, ministro da Defesa. Né? E não avançou o acordo de parceria entre a empresa chinesa Shine e a Coteminas para criar no Rio Grande do Norte uma unidade operacional para a produção de peças de vestuário. A cooperação, que prometia criar milhares de empregos e fabricar no país 85% dos produtos vendidos aos consumidores brasileiros, tinha o apoio do governo federal. Segundo reportagem do Valor Econômico, as fabricantes têxteis locais, que seriam as primeiras parceiras do projeto, afirmam que as conversas não evoluíram a partir de setembro do ano passado. Representantes de companhias ouvidas pela reportagem declaram que mudanças no controle sugeridas pela Shine, logo depois do anúncio do plano, inviabilizaram a venda de produtos. Ainda de acordo com a publicação, a crise financeira da Coteminas, atualmente em recuperação judicial, também contribuiu para o fracasso da negociação. Carlo Cauti, quero ouvir aí, não avançou essa parceria entre a chinesa Shine e a Coteminas? A chinesa, quando chegou aqui ao Brasil, viu o tanto de impostos, a nossa regulação aqui trabalhista, o custo Brasil. Acho que ela não ficou muito animada aqui para produzir peças de vestuário no Brasil, né, Cauti? Pois é, e saiu correndo, né? Saiu fugindo, inclusive fugindo de um dos estados mais à esquerda do Brasil, que é o Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra. Mas, assim, desde o primeiro dia que esse acordo foi anunciado, a gente vinha aqui na Revista Oeste denunciando que era um acordo que não fazia sentido nenhum, é um não acordo. Era ridículo tudo isso, porque havia sido assinado na Fiesp, aqui em São Paulo, em pompa magna, com a presença do ministro Fernando Haddad, com a presença do presidente da Fiesp, que é dono da Coteminas, né, o Josué, que é filho do ex-vice-presidente dos primeiros 2 mandatos de Lula, e com representantes da Shine. O objetivo era criar mais de 100 mil empregos, 100 mil postos de trabalho no Brasil. Gente, a maior empregadora, a maior empresa empregadora do Brasil hoje, se não me engano, é o Banco Itaú, que tem 90 mil menos de 90 mil funcionários e tem quase 100 anos de história. Ou seja, eles queriam criar em menos de 3 anos mais empregos do que o Banco Itaú. É óbvio que não ia dar certo um negócio desse. Sem contar que a Shine iria ter que produzir no Brasil peças de vestuário a um custo muito mais alto daquilo que é feito na China, ou seja, perdendo competitividade e, consequentemente, perdendo o mercado. Ele não iria aceitar um negócio desse. Era óbvio que isso iria acontecer. Nós aqui na Oeste falamos isso desde o primeiro dia. Na mídia, esse acordo foi ovacionado como a panaceia de todos os males, né? Iria acabar com essa concorrência desleal, com a guerra das brusinhas, né? Como falaram lá na velha mídia, né? Ou também a questão de taxar ou não taxar as importações até $50. Moral da história, chineses enrolaram, foram embora e continuam vendendo para o Brasil. A Coteminas entrou em recuperação judicial e não criaram um emprego, que seja um dos 100 mil prometidos. Então, evidentemente, a velha mídia tem sérios problemas de compreensão daquilo que está acontecendo. O governo continua mentindo de forma descarada, porque ou eles não entendem também que era impossível, então são burros, ou então eles são mentirosos, porque eles sabiam que isso nunca iria acontecer, porque eles têm os números, então mentiram para a população. Ou, na terceira hipótese, são os dois, então são apenas os incompetentes que a gente vê nós governando todos os dias. Paula, só um minutinho. O setor têxtil é um dos beneficiados pela desoneração que vai acabar agora. O que ela ia fazer lá no Rio Grande do Norte, a Shine? Bom, roupinhas. Não dá certo. O governo não quer desoneração de jeito nenhum. Acho que isso explica muita coisa. O publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro do presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022, afirmou que o boné vermelho do MST se tornou um acessório usado não mais apenas pelos integrantes do movimento. Durante palestra, ele disse o seguinte, abre aspas, não são poucos hoje, não só pessoas do povo simples, mas artistas que têm orgulho de colocar esse boné, fecha aspas. Sidônio reconheceu que integrantes do MST são vistos por algumas pessoas como bandidos e invasores de terra,
mas que tem percebido uma transformação para um modelo de pessoas que têm orgulho de vestir o boné do MST. Cauty, deixa eu trazer aqui alguns nomes, né? Entre os artistas aí que passaram a usar o boné, a gente está estampando inclusive aí na tela alguns nomes de atores, né? Como Lázaro Ramos, Aline Moraes, cantores como Chico Buarque, Bete Carvalho, a chefe de cozinha Paola Carosella. E o item passou aí também a ser usado por jovens esquerdistas de classe média e classe média alta de todo o país. É que nem a camiseta do Che Guevara que as pessoas usam e nem sabem por quê, né? Nem sabem quem é. Se a gente pegar essa foto, o elenco de artistas que você citou, são todos milionários. Um mora em Paris, outro mora em Miami. Nenhum deles cedeu 100% do seu patrimônio para a causa, mas todos querem parecer bonitos na foto usando o bonezinho do MST. Quero ver se eles andarem na rua com o bonezinho do MST, especialmente aqui em São Paulo, o que aconteceria, né? Mas assim, interessante, esses marqueteiros do PT ou os responsáveis pela comunicação, como o Gilmar Tato, evidentemente eles vivem em Nárnia, né? Ou eles utilizaram substâncias que alteram a percepção da realidade, porque um fala que os memes do Haddad não pegaram e a internet está invadida de memes do Haddad, outro fala que o boné do MST se tornou uma peça de alta couture, né, de moda, o que também é uma falácia tanto quanto a primeira. Evidentemente eles estão tentando negar que o PT tem um sério problema de imagem. Toda vez que o ministro do PT, ou o próprio Lula, ou até um membro do MST vai fazer um comício, vai falar alguma coisa, ele é sonoramente vaiado, não consegue falar senão para pequenas plateias de públicos adomesticados, muito selecionados, porque se chegar um ou outro acabam sendo contestados, como a gente viu, por exemplo, naquela faculdade que o Lula foi inaugurar, e uma faculdade pública, ou seja, deveria ser o epicentro do pensamento de esquerda do Brasil. Mesmo assim, o Lula foi contestado por uma estudante que disse que ele vinha inaugurar uma faculdade que estava incompleta. Então, esses marqueteiros ou esses responsáveis pela comunicação não entendem o que está acontecendo no Brasil. Estão literalmente, usando um termo marxista, são um bando de alienados. Então, eles tentam se justificar, dizer que está tudo bem, está tudo sob controle. Estão parecendo aquele ministro da comunicação do Saddam Hussein durante a guerra do Iraque, que estava no telhado lá do ministério em Bagdá, dizendo que estavam ganhando a guerra contra os americanos e os tanques de guerra passando atrás deles. Esse é o nível da comunicação do governo PT. Estão tendo votos que estão passando de um lugar para o outro, debaixo da cabeça deles, mas está tudo bem e estamos ganhando a batalha da comunicação. Deixa eu ouvir o Piotto. O boné do MST virou grife, Piotto? Ou os marqueteiros aí estão descolados da realidade brasileira, como disse o Cauty? Paula, ele é marqueteiro, ele faz marketing, propaganda. Não tem compromisso com a verdade. Ele conta uma versão, a versão que interessa para ele. Até porque os que usam, convenhamos, já são aliados do PT, não muda nada. Mas eu vou trazer aqui um pouco de realismo, para o realismo jornalístico, para o marqueteiro. Na CPI do MST, a dona Vanusa Souza, com uma coragem lapidar, uma ex-integrante do MST, foi lá e disse o seguinte, na frente, inclusive, de parlamentares do PT, dizendo que o MST, ela inclusive chegou a dizer a frase que talvez seja a melhor parte. Ela desafiou o MST dizendo, vem aqui e diga que é fake news o que eu estou dizendo, ou você vota no PT ou perde a terra. Ela disse isso sem nenhuma concessão. Foi além. Teve meu voto no primeiro mandato em relação, obviamente, ao Valmir Assunção, que era um deputado do PT ali. E você nunca me representou, ela apontou o dedo ali. Isso chama-se coragem realística, coragem da realidade brasileira, de uma pessoa real. O marketing, nessa hora, não cabe no boné, do MST, no adereço, que os artistas completamente desconectados do Brasil e da realidade brasileira não fazem a menor ideia. Eles deviam ouvir a dona Vanusa. A dona Vanusa é o Brasil que eles desconhecem, é o que eles querem ignorar, porque simplesmente faria-os passar vergonha. Augusto, para fechar. O Sidônio deve conhecer o campo tanto quanto os atores aí, que ele acha que usam o chapeuzinho da moda.
Esse pessoal aí, você junta todo mundo. Eles não sabem distinguir um pasto de um cafezal. Não sabem. Eles não veem o que é terra há 300 anos. Agora, eles usam na cidade. Né? Vão à praia, usam um bonezinho do MST. Eu sugiro que eles tentem lançar essa moda nos campos de Goiás, por exemplo. Porque o governador Ronaldo Caiado, ele disse que lá não haveria Abril Vermelho e lá não haveria nenhuma invasão. E não houve. O exército do Stedley só se mobiliza quando não há polícia pela proa. Quando existe, eles ficam em casa, na cidade. Eles não querem reforma agrária. Eles querem invadir propriedades produtivas e garantir a mesada do governo e aproveitar essas campanhas aí no Brasil e campanhas eleitorais no Brasil e países vizinhos para ganhar dinheiro. Agora, façam isso. Leva essa turma toda aí para acompanhar uma invasão em Goiás. Serão bem recebidos ali pela lei. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.